No vídeo anterior, eu coloquei 3 tipos de negócios que eu nunca tinha visto no Brasil e que eu vi aqui em Portugal. No vídeo de hoje, eu quero falar de 6 tipos de negócios que no Brasil dá certo, mas aqui em Portugal nem tanto. Eu sou Helena Araújo, quem está me seguindo agora. Eu sou uma ex-funcionária pública que larguei 2 concursos no Brasil em 2017 para viver e empreender em Portugal. E o primeiro tipo de negócio que dá muito certo no Brasil, mas aqui é muito raro de se ver, não quer dizer que não tenha, mas é mais difícil, é o lava-jato de carros. Lava-jato de carros, a gente sabe que a gente chega no Brasil, a gente entrega a chave do nosso carro e alguém vai lá lavar o nosso carro, aspirar. Às vezes a gente fica numa sala folheando uma revista, fica aguardando e alguns lava-jatos ainda deixa o carro lá e depois só vai lá para pegar de volta. Aqui não existe em alguns pontos, principalmente em redes de supermercados, né, aonde na parte de baixo, no estacionamento, ainda tem, mas é muito raro de se ver, porque aqui é mais o sistema de self-service. É o sistema da pessoa colocar a moeda e ela mesma lava o seu próprio carro, depois coloca a moeda para passar a cera, coloca a moeda para aspirar e a pessoa mesmo é que lava o seu próprio carro, vai colocando moedas de €1 ou então a própria moeda local que também custa €1 e vai lavando o seu carro de acordo com o que quer. Se quer só um enxágue, 2 enxágues, se quer passar a cera, se quer fazer aspirar, se aspirar 2 vezes e aí vai colocando. Muito mais econômico do que o lava-jato, como no Brasil. Então, assim, esse tipo de self-service de lavagem a gente vê em diversas partes do país, mas o lava-jato, no formato que é no Brasil, é bem mais raro e bem mais não consumido pelo público local, que prefere lá, já é questão cultural de lavar o seu próprio carro. E uma observação, algo bem interessante que eu vi aqui em Portugal e que muita gente pode não saber, quero até que deixa aqui nos comentários se você sabia disso. No Brasil é comum a gente lavar o nosso carro também em casa, pega a mangueira, lava, deixa, fica na parte da frente da garagem ou então até na frente da garagem e lava o nosso carro e tá tudo ok. Aqui em Portugal, se você lava o seu carro em frente à garagem, você paga uma multa e não é uma multa tão baratinha assim. E a lógica é porque, assim, quando nós lavamos os carros, querendo ou não, a gente está usando produtos químicos. E esse produto químico está indo, né, para a rua e, por conta disso, tem multa. Não é permitido. Então, ou se lava nos autocarros, né, nos lava-jatos, quem não quer se dar o trabalho de lavar, ou vai no self-service, né? Vai lá, coloca as moedas e lava, que é o que a grande maioria das pessoas fazem. Então, esse é o primeiro tipo de negócio que em Portugal não dá tão certo assim e no Brasil é muito comum da gente ver. Agora, bora para o número 2. Formatura. Esse daqui é muito para quem é fotógrafo, porque eu trago muito às vezes esse exemplo porque é a nossa área da fotografia. Formatura no Brasil, ela é todo um universo, né? Tem o baile, os formandos muitas vezes, principalmente quem é de medicina, de direito, de engenharia, em faculdades particulares, sobretudo, desde o primeiro período já faz lá a sua cota para a festa de formatura. E então tem aquela aluga como é o nome?
a beca, alugar a beca para fazer a foto com a beca. Os fotógrafos têm todo aquele sistema de fazer as fotos dos formandos, a noite, né, o baile, a missa, aí tem o cerimonial, os formandos recebem o álbum físico da formatura. Então, quem é da área de fotografia, tem fotógrafos que praticamente se especializam em formatura. Aqui em Portugal, o fotógrafo que deseja entrar nessa área vai ser um pouquinho mais complicado, porque a formatura é algo muito simbólico, muitas vezes na própria faculdade. Se for contratar um serviço de fotografia, é algo muito simples. Então, assim, é completamente diferente do universo do Brasil. Então, eu acho muito difícil um fotógrafo se manter 100% sendo fotógrafo de formatura, como é no caso do Brasil, que a gente sabe que sim, tem fotógrafos que se especializam 100% nessa área, e aqui não é uma área muito forte. Agora a gente vai para a terceira, mas antes disso, se você está gostando desse tipo de conteúdo, não deixa de dar o seu like. E se conhece outros brasileiros que têm intenção de vir morar em Portugal, empreender em Portugal, não deixa de mandar esse vídeo justamente para ele entender, né, a dinâmica do que é empreender no Brasil, o que é empreender em Portugal. Não é porque a gente fala o mesmo idioma, mudando só mesmo a questão da gramática, que o que funciona no Brasil funciona aqui e vice-versa, porque pelo que vocês estão vendo não é bem assim. E agora a gente vai para o número 3. Marmitex ou restaurante serve-service por quilo. Então, assim, no Brasil é muito comum redes de restaurantes que funcionam aquilo, né? A pessoa vai lá e serve seu próprio prato, e o que vai comer, quantas gramas vai comer, ou marmita, né? Que trabalha 100% com marmita. A pessoa vai lá, às vezes faz até a entrega, as pessoas recolhem, ou então faz entrega, ou então hoje em dia tem a questão de usar o Uber Eats para fazer entrega, mas assim, é muito comum o sistema de marmita. Aqui em Portugal até pode existir. Se vocês já viram, deixa nos comentários. Eu confesso que ainda não vi, mas também não faço muito esse tipo de pedido. Mas o que é mais comum de se ver aqui são restaurantes tradicionais que vendem o menu do dia. Então a pessoa paga, vou dar um exemplo aqui do menu na minha área, aqui onde eu moro, e em 2025, que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Então paga-se, sei lá, 8 euros, 10 euros, e no menu tem a entrada, que às vezes é uma sopa, o prato principal, uma sobremesa e o café no final, e a bebida. Então tem todo o pack, né, o menu completo, e muitas vezes é o menu do dia. Então, na segunda-feira é um menu, terça-feira, às vezes sim, a pessoa pode escolher, são vários menus, mas ela paga um menu, e no menu que já vem tudo. Então, é muito raro ver o sistema de marmita, ou principalmente o mais difícil ainda encontrar algum restaurante onde você pesa a própria comida. Então, esse é o terceiro tipo de negócio que é diferente do Brasil, mesmo sendo um sistema de alimentação, mas culturalmente o consumo é diferente. Não é feito se pesando a comida e escolhendo lá o que vai comer no dia. Tem um menu e a pessoa vai, paga e come. Agora, o quarto é serviço de ar-condicionado doméstico. No Brasil, principalmente em regiões quentes, eu vim de Manaus, norte do Brasil, a gente sabe que é muito quente. Então Manaus, Pará, a parte do norte e nordeste do Brasil, mas sobretudo a região norte, é impossível a gente dormir sem ar-condicionado, viver sem ar-condicionado. E por conta dessa demanda, é muito comum ter empresas especializadas em instalação e manutenção de ar-condicionados, que são os ar-refrigerados aqui em Portugal. E no caso de Portugal, principalmente por conta da dinâmica do clima, usa-se muito pouco ar-condicionado, e a maioria das casas nem tem. E quando tem, é aquele ar-condicionado portátil. Então são poucas as casas que têm
esse tipo né, de ar-condicionado, e por conta da demanda é difícil uma empresa que seja especializada 100% nisso. Não quer dizer que não tenha empresas que ofereçam a instalação e a manutenção, mas é mais raro de encontrar e normalmente ela trabalha também com outros serviços. O que acontece é que às vezes a própria loja tem lá o sistema de funcionários e você pode contratar o serviço pela própria loja. Mas assim, para quem tem ar-condicionado é muito mais difícil encontrar um profissional que seja especializado nisso, que tenha uma empresa 100% especializada, até por conta da demanda. Então, acaba não tendo muito nem a demanda e as pessoas não usam, não consomem tanto o ar-condicionado. Durante o ano, usa-se praticamente 2, 3 meses do verão. Depois disso, algumas pessoas usam o inverso, né? No inverno, usam como aquecedor, mas a maioria das casas não tem esse sistema de ar-condicionado, então acaba não precisando desse tipo de serviço. Agora, o quinto tipo de negócio que no Brasil é muito comum e aqui em Portugal não é muito, é os 15 anos, festa de 15 anos. Como em várias partes do mundo é conhecido também como quinzeanheira, né? Então no México é muito conhecido. Então assim, no Brasil a gente sabe que as festas de 15 anos são mega festas, né? Tem pais que pagam praticamente o que gastaria num casamento para um aniversário de 15 anos. Aqui, além de não existir essa transição, né, dos 15 anos, normalmente se for para ter uma festa, na festa de 18 anos, mas assim, não chega aos pés da dimensão que é realizada as festas no Brasil. Então, mais uma vez, para aquele fotógrafo que vem para Portugal e no Brasil faz muitas festas de 15 anos, tem muito portfólio de festa de 15 anos, se chegar em Portugal acha que vai encontrar essa demanda, não. É praticamente inexistente. Pode ter um ou outro, porque querendo ou não, tem muitos brasileiros vindo morar em Portugal e querendo ou não, é uma cultura nossa e aí pode um ou outro querer também fazer esse tipo de festa, independente, né, de estar morando aqui, ele quer realizar esse sonho da filha, mas acaba sendo um público mínimo comparado ao que acontece no Brasil, né, que tem fotógrafos, mais uma vez, da mesma forma que fotógrafos que são especializados em formatura, a gente sabe que tem fotógrafos que são especialistas em aniversários de 15 anos. E aqui seria muito difícil ele conseguir se manter só desse tipo de negócio. E por fim, festa infantil personalizada. Aqui a questão dos aniversários infantis muito diferente do Brasil. No Brasil a gente sabe que movimenta muito dinheiro. É a decoração, é o salão de festas, é o buffet, são os animadores, é o bolo, é a mesa de doces, é o fotógrafo, é a cerimonialista, né, a organizadora do evento. Então assim, os personalizados para entregar para os convidados e para ficar decorando todo o aniversário. Então assim, movimenta vários fornecedores e muito dinheiro. Aqui em Portugal, mais uma vez, festas infantis têm uma dinâmica completamente diferente do Brasil. Existe sim algumas pessoas que fazem, mas são minorias. Então, quem quer entrar nessa área da festa infantil, está no Brasil e fala, não, eu sou especialista em festa infantil no Brasil e quero ir para Portugal e quero continuar trabalhando com festas infantis. Ou tem que repensar se consegue viver só desse nicho, né, desse sub-nicho da fotografia, e se quiser manter, a dica que eu dou é assim, foque no público mais de classe A, como chama no Brasil, né? O que tem o maior poder aquisitivo, porque quem faz esse tipo de festa e que paga a ponto de você conseguir se manter
da sua profissão, do seu negócio, é uma minoria. São os jogadores de futebol, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, ou então os brasileiros que têm dinheiro, que moram aqui e que não abrem mão de fazer uma festa bonita para o seu filho, né? Ele não está no Brasil, mas ele tem enraizado nele a cultura do Brasil aqui e quer fazer uma festa legal. Aí pode ser, mas se for querer atender da mesma forma que atende no Brasil, porque assim, a gente sabe que no Brasil, até quem não tem tantas condições financeiras de fazer uma festa para o filho, sei lá, parcela, assim, de vida, faz o que for possível, mas faz a festa para a criança. Aqui, não. O máximo que vai acontecer tem uns salões de festas infantis e que já tem lá, né, paga por criança, paga, sei lá, 15, 17 euros, 20 euros por criança, e lá já está incluso o horário, a quantidade de horas que o animador vai estar lá com aquelas crianças, o bolo, o momento dos parabéns, a bebida, umas comidinhas, o tema do dia, mas de forma bem simples. Normalmente, é outra curiosidade, no Brasil é muito comum as festas de aniversário de um ano serem muitas vezes para os pais, né? São aquelas mega festas, às vezes até as músicas não condiz com as crianças, é uma festa para os pais e os pais participam desse momento junto com seus filhos. Aqui é uma curiosidade que eu achei bem interessante, inclusive, é que os únicos pais que participam, principalmente se forem feitos nesses locais específicos, salões para o aniversário infantil, que paga por criança para participar, os pais deixam seus filhos e depois de 2 horas, 3 horas, pegam seus filhos, não fica para a festa. Os únicos pais que se mantêm na festa são os pais da criança. Os pais dos convidados, das crianças que são convidadas, não participam, eles só deixam os filhos. Eu falo isso porque meus filhos, quando eram convidados, né, quando são convidados para as festas dos seus amiguinhos, é assim, a gente deixa e aí pergunta qual é o horário que vai encerrar e pega de volta. Então, assim, é uma dinâmica completamente diferente do Brasil. E esse vídeo era justamente isso, mostrar 6 tipos de negócio que no Brasil dá muito certo, que tem profissionais que se especializam 100%, né, focam em um nicho e conseguem viver do seu negócio só nesse tipo de negócio mesmo, e aqui em Portugal é muito mais difícil. A ideia é justamente mostrar para vocês que não é o fato da gente falar o mesmo idioma, com gramáticas diferentes, que vai fazer sentido nos 2 lugares. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, indica para outras pessoas que têm interesse de viver e empreender em Portugal. A ideia do canal é justamente mostrar ideias de negócios, falar sobre empreendedorismo, renda extra. Quem ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar também o link, tanto do vídeo que eu falei dos 3 tipos de negócios que dá certo no Brasil e aqui em Portugal, aliás, que dá certo em Portugal e no Brasil não, que é justamente o inverso desse. Vou deixar o link do Instagram. E quem tem uma ideia de negócio, quem quer vir para Portugal e que pensa assim, será que o meu negócio faz sentido e eu ainda não falei aqui? Eu tenho uma consultoria onde eu abro 10 vagas por mês, eu só consigo atender 10 pessoas por mês, porque querendo ou não, eu tenho meus outros negócios e para poder fazer algo bem legal, eu tenho uma consultoria onde a gente pode analisar o seu negócio e ver o que ele precisa melhorar ou se ele realmente já está bom para você trazer do Brasil e Portugal. É um olhar de quem já empreende em Portugal há 8 anos e que eu consigo, nessa consultoria, te mostrar o que precisa ajustar. É uma forma de você perceber se o seu negócio vale a pena em Portugal antes de vir para cá,
e acabar investindo dinheiro para um negócio que aqui não daria tão certo, ou se precisa de algum ajuste. Na maioria das vezes são alguns ajustes que a gente precisa fazer para poder fazer ele dar certo aqui em Portugal, e aí a gente traz esse plano de negócio. E também para quem está em Portugal e que está cansado de viver do salário mínimo, quer ver formas de ter uma renda extra, a gente pode traçar um plano estratégico de como fazer uma renda extra ou iniciar no empreendedorismo e não depender só do salário local. E aí a intenção desse vídeo era justamente mostrar essas ideias de negócios, e eu te espero no próximo vídeo.